Oi, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é sobre lítio em estrelas de tipo solar. O transporte de energia nas estrelas, ele ocorre por meio de dois processos principais. Um é por meio de radiação, no qual os fótons carregam energia, ou por meio da convecção, em que a matéria transporta energia. Em estrelas massivas, com massas acima de 1,5 massas solares, o interior da estrela é convectivo e o envelope exterior é radiativo. Em estrelas de tipo solar, com massas entre 0,5 e 1,5 massas solares, isso se inverte. Então, essas estrelas têm um interior radiativo e um envelope convectivo. Estrelas muito pouco massivas, com massas menores do que meia massa solar, elas só têm uma zona convectiva e elas nunca conseguem desenvolver um núcleo radiativo. Então, a gente vai focar hoje nessas estrelas de tipo solar que têm um envelope convectivo. O lítio, ele é um elemento muito importante para a astrofísica estelar, porque ele é muito sensível às condições de temperatura no interior das estrelas. Ele é queimado a uma temperatura relativamente baixa, de cerca de 2,5 milhões de Kelvin. Só que a zona convectiva das estrelas de massa solar, ela só chega a temperaturas de 2 milhões de Kelvin, mais ou menos. Isso significa que o lítio ele não consegue ser queimado não consegue ser levado a regiões internas o suficiente, com temperatura alta o suficiente para queimar ele, só por meio da convecção. E como o modelo padrão para as estrelas não prevê nenhum outro mecanismo de transporte de matéria que não seja convecção, então a abundância de lítio deveria ser constante ao longo de toda a evolução da estrela. Só que o que a gente observa é que as estrelas mais velhas têm menos lítio. Por exemplo, aqui nesse plot que mostra a abundância de lítio pela idade, com código de cor por metalicidade. Então, isso indica que existe um outro mecanismo ou alguns outros mecanismos de transporte de matéria que não são previstos pelo modelo padrão, que fazem com que parte do lítio seja carregado a regiões internas o suficiente para ele ser queimado. A gente já sabe que isso é uma coisa que depende da idade, mas existem outros fatores que podem afetar a abundância de lítio, como a massa ou a metalicidade da estrela. Porque tanto estrelas de baixa massa quanto estrelas ricas em metais têm a zona convectiva um pouco mais profunda do que as outras estrelas. Então, a gente espera que essas estrelas sejam capazes de queimar mais lítio, porque elas conseguem levar a matéria para regiões um pouco mais quentes. Nesse gráfico a gente não consegue enxergar muito esse efeito da metalicidade, mas isso é porque a minha amostra é de estrelas com metalicidade muito próxima à solar, com mais ou menos 0,15 DEX ao redor da metalicidade solar. Então, realmente, isso é um efeito que, nesse intervalo muito curto de metalicidade, ele não é muito visto. Mas a gente focou mais no efeito da massa e da massa convectiva. Então, para quantificar a dependência entre a abundância de lítio e a idade, a gente selecionou dentro da nossa amostra as estrelas que tinham as gêmeas solares, que são estrelas com temperatura efetiva, gravidade superficial e metalicidade muito próximas às do Sol, e fez um ajuste linear que resultou numa dependência de 14 sigma, o que significa que a idade é um fator muito importante para a abundância de lítio. A gente fez plots também de abundância de lítio pela massa e pela razão entre a massa convectiva sobre a massa da estrela, os dois codificados por cor pela idade. E é possível ver que tanto estrelas de baixa massa quanto estrelas com alta massa convectiva têm menos lítio do que as outras estrelas, o que está de acordo com o esperado, porque estrelas de menor massa têm maior massa convectiva e as estrelas que têm uma maior massa convectiva conseguem levar o lítio a regiões mais internas. E para quantificar esse efeito, a gente ajustou a relação encontrada para gêmeas solares em toda a nossa amostra, em função da massa e da massa convectiva sobre a massa. E a gente encontrou uma dependência de 2 sigma no caso da massa e de 5 sigma no caso da razão entre a massa convectiva sobre a massa. O que significa que esses fatores são importantes para ajustar a abundância de lítio, principalmente a massa convectiva, só que ainda são efeitos muito mais fracos em comparação com a idade, que tinha uma dependência de 14 sigma. Uma outra coisa que a gente pode se perguntar é se existe alguma correlação entre a abundância de lítio e a presença de planetas. E isso faz sentido porque o lítio ele é um elemento refratário, o que significa que, em geral, ele é encontrado na forma sólida. Então, é possível que, durante a formação de um sistema planetário,
esse material refratário tenha sido usado para compor o material rochoso dos sistemas. Então, a estrela acaba se formando com menos lítio e menos de outros elementos refratários também. Então, para avaliar isso, a gente comparou a abundância de lítio de cada uma das nossas estrelas com planetas, com a média da abundância de lítio de estrelas parecidas com essas estrelas com planetas. A gente tem que selecionar essas estrelas parecidas porque por causa justamente do efeito de todos esses fatores na abundância de lítio. Então, a gente selecionou estrelas que tinham idade dentro de 0,5 giga-anos, massa dentro de 0,1 massas solares e metalicidade dentro de 0,2 DEX, ao redor dos valores para estrela com planetas, para poder reduzir a influência dos outros fatores. E o que a gente encontrou é que as estrelas com planetas elas são mais depletadas em aproximadamente 0,2 DEX, o que significa que as estrelas sem planetas conservam aproximadamente o dobro da abundância de lítio. E esse resultado tem uma significância muito alta, acima de 99%, e isso indica que é muito difícil que esse resultado seja atingido ao acaso. Então, existe uma probabilidade muito alta dele representar o comportamento real das estrelas. A gente testou também usando outros intervalos de massa, idade e metalicidade. Então, para massa, a gente testou 0,05 e 0,1 massas solares. A idade a gente testou com 0,5 e 1 giga-anos. E a metalicidade com 0,1, 0,15 e 0,2 DEX. E aqui tem um histograma com todas as nossas significâncias. E dá para ver que a menor significância foi em torno de 83%, então ela é muito alta em todos os casos. Então, para concluir, o lítio, por ser um elemento muito sensível, ele pode ser usado para estudar fenômenos de transporte de material no interior estelar. As estrelas mais velhas, menos massivas ou mais ricas em metais têm um menor conteúdo de lítio, porém a idade ainda é o principal fator que influencia na abundância de lítio. E as estrelas sem planetas possuem cerca de 2 vezes mais lítio do que as estrelas com planetas. E se você ainda tiver com alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa sobre o trabalho, é só me mandar um e-mail. Obrigada.